Bom, pessoal, tô aqui com a Isa. A gente se conheceu de uma maneira super inusitada. Eu tava tentando achar um yoga para minha sogra fazer uma atividade física e criou-se uma conexão e agora estamos aqui. O propósito dessa gravação é para que você, mulher, se sinta inspirada com a história da Isa e caso você esteja vivendo algo que ela tenha vivido, que você possa então criar a coragem para conseguir tomar o próximo passo aí das suas atividades que você tanto deseja. Bem-vinda! Obrigada, Ju. Obrigada. Prazer te conhecer também. Prazer é meu, prazer é meu. E aí eu queria que você pudesse se apresentar aqui pra gente. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira de materiais, sou formada pela Universidade Federal do ABC, lá em Santo André. E larguei, né, toda a minha carreira para virar professora de yoga, tenho esse curso de formação em yoga. E agora, né, depois de 6 anos já dessa transição, eu sou dona de um estúdio no Brooklyn. Já fiz também uma pós-graduação em Ayurveda nesse meio tempo. E agora eu sou estudante de nutrição também. Não sei se eu te falei Olha isso, aí, né? que legal! Eu tô fazendo uma segunda faculdade. Quando eu saí da UFABC, né, da engenharia, eu saí tão traumatizada, porque é tão difícil, que eu falava que eu não ia nunca mais estudar. Eu falei, nunca mais eu faço uma faculdade na vida. Sim, E cá estou tipo eu. trauma, né? Exato. E cá estou eu fazendo agora uma faculdade de nutrição. E você chegou a trabalhar no ramo de engenharia? Trabalhei por uns 4, 5 anos, acho que talvez até mais. Eu estagiei em 2 empresas. Eu trabalhei 2 anos no Itaú, uma empresa que eu gostei bastante, foi minha primeira empresa que eu trabalhei. Depois eu fui para uma outra empresa da indústria química. E por fim, eu fui para essa terceira empresa, que foi onde eu fiquei acho que mais tempo, que eu fui como efetiva já, né? Então essas 2 primeiras fui estagiária. E essa terceira empresa eu fui como analista e lá eu fiquei uns 3 anos, porque eu entrei em 2016 e em 2019, no meio de 2019 foi quando eu saí. Que legal. E aí, como é que foi esse processo, né? Você estava trabalhando nas empresas, o que você estava sentindo ali? Que você falou, cara, isso aqui não está conectando. Sim, então, a primeira empresa que eu entrei, como eu disse, foi o Itaú, né? E quando eu entrei lá, eu achava que era uma empresa não tão boa, mas hoje em dia eu vejo que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Eu realmente só não tinha o perfil de trabalhar ali no corporativo. Quando eu comecei e eu entrei ali, eu entrei numa área que não tinha muito a ver com engenharia, que era uma área de projetos do jurídico que eu trabalhava, né, no estágio. Mas eu adorava as pessoas, eu sempre me dei muito bem com as pessoas nos meus trabalhos. E eu gostava muito das pessoas, mas eu sempre sentia que eu não me encaixava ali naquele lugar, naquela rotina e nas coisas muito quadradas, sabe? Isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, nesse primeiro estágio lá no Itaú, eu falava assim, não, eu acho que o problema é a área, eu acho que é porque eu faço uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estudo na faculdade. Então eu comecei a sentir uma insatisfação que eu não entendia ainda no começo o que era. Então eu coloquei a culpa na área que eu estava. E aí eu adorava as pessoas que eu trabalhava, mas até elas falavam, nossa, Isa, você é muito engraçada, você não devia estar aqui, você devia, sei lá, estar fazendo outra coisa. Eu era super extrovertida, sempre fui meio mística, né, que todo mundo fala. Então eu sempre era aquela pessoa que estava ali falando do horóscopo, então, vamos tomar um café da manhã gostoso para ter uma energia boa, e não sei o que, sabe? Sempre fui mais assim, muito do emocional, assim, da sensibilidade das coisas, né? E aí eu comecei a eu falei, não, eu não tô muito feliz aqui, eu não tô gostando de trabalhar, não tô gostando de trabalhar, não tá sendo legal. Acho que é a área. E aí eu falei, vou trocar, né? O meu estágio já tinha vencido o contrato, que são 2 anos, eu acho que podia ficar. E eu troquei para essa empresa, que era uma empresa química, eu sou engenheira de materiais, então tinha um pouco mais a ver. E aí eu falei, bom, agora vai. Agora vai, exatamente, vou trabalhar com você, é incrível. Só que foi um baque, assim, porque aí eu percebi que, na verdade, o Itaú, né, que era a empresa que eu estava, era muito mais legal no quesito de flexibilidades, do ambiente de trabalho, tudo isso. Essa segunda empresa que eu trabalhei, eu sentia que as pessoas eram muito mais competitivas, eu não me dava muito bem com as pessoas ali, eu me sentia muito a cobrança e sentia que eles me tratavam com muito desdém, assim, tanto que tinha um funcionário que ele me chamava de estagiária, ele ficava, o Stag, pega um negócio pra mim. Um nome, exato. Né?
E aquilo me incomodava muito. Eu tinha muito esse negócio de que eu gostava de aproveitar o fora do trabalho. Eu ficava meio indignada porque todo mundo vivia o trabalho. Sim. E eu ficava assim, gente, mas pra mim o trabalho não é o mais importante da minha vida. E todo mundo me via como se eu estivesse errada por fazer isso. Então, sei lá, eu queria sair no meu horário porque eu tinha um yoga pra fazer. E aí me pediam pra fazer 1 hora extra e eu ficava indignada, porque eu achava um absurdo. E todo mundo falava, não, mas você tem que fazer isso, porque essa é a conduta, tem trabalho pra fazer, tem coisa pra... E eu não me adequava àquilo, junto com um lugar que eu sentia que as pessoas eram muito competitivas e eu não gostava muito. Eu não me dei muito bem com esse trabalho, sabe? E aí senti essa vontade de novo de mudar de lugar. E quando eu estava prestes ali a vencer o meu contrato, uma amiga minha que fez faculdade comigo, que já trabalhava nessa terceira empresa que eu fui, ela me convidou e falou assim, Isa, abriu uma vaga na área de uma pessoa que é muito legal, que é a sua cara, e é uma vaga de analista, vai fazer a entrevista. E aí eu falei, nossa, ótimo. Aí nessa terceira empresa, que eu até contei esses dias, eu fiz uns vídeos falando sobre a minha transição, né? Eu gostei muito realmente da área, as pessoas que trabalhavam comigo, o ambiente era muito gostoso. E num primeiro momento, né, essa empresa ela era na Paulista. Tá. E eu morava... em Moema já tinha começado ali a praticamente morar aqui na Zona Sul, então para mim era ótimo o lugar, tinha um clima muito gostoso, porque como eu te disse, eu sempre valorizei muito essa parte do fora do trabalho, então a gente tinha pausas, a gente almoçava e era muito gostoso, os cafés. É engraçado que eu sempre penso, quando eu penso nos meus trabalhos, eu penso como eu posso dizer... No que aquilo me oferecia fora o trabalho. Só que daí eu entrei em outubro nessa empresa. Quando foi novembro ou dezembro, eles anunciaram que a empresa ia mudar para Alphaville. E aí foi um baque, assim, para todo mundo. Muita gente saiu da empresa. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Eu tinha acabado de entrar. E aí mudou muito a minha rotina, né? Aí a gente começou a ter um fretado, né? Só que eu tinha um horário fixo. Então todos os dias o fretado passava naquele horário. Se você perdia o fretado, começou a me dar um negócio, assim, porque é o que eu te disse, eu valorizava muito a minha vida fora do trabalho. E uma das coisas que eu amava fazer era ter a minha rotina. Então acordar com calma, tomar meu café da manhã, fazer meu treino. Eu gosto muito de esportes, eu pratico 700 mil esportes, assim. Então eu gostava de fazer as minhas coisas e depois ir trabalhar, né? A viagem, por mais que Moema Alphaville não seja tão longe, é muito trânsito. Então eu tinha que sair, sei lá, 5 da manhã. Eu já não podia nem tomar café da manhã em casa. E eu voltava 4, 5, a gente saía de lá para chegar 8, 9 em casa por conta do trânsito. Se chovia, se tinha algum acidente, já triplicava. Eu chegava em casa sem força, sem energia, eu não tinha vontade para fazer nada. Não tinha vontade de treinar, não tinha vontade de cozinhar. E aí, no longo prazo, a gente deve ter mudado para Alphaville em 2017, mais ou menos. Em 2018, eu aguentei 17, 2018. E aí, 2018 eu já estava ali no auge do não aguentar mais, sabe? Eu já estava me questionando, tanto que eu cheguei a procurar outros lugares, né? Falei, não, eu vou sair daqui, já não tá mais legal. Junto com isso, eu acho que são várias coisas que fazem a gente chegar nessa gota, né? Na última gota. Eu tinha, como eu disse, uma chefe muito legal, uma equipe muito legal, mas quando a gente mudou para Alphaville, chegou um superintendente novo. E eu tive muitos problemas, assim, com ele, porque ele era um cara muito duro, muito severo, como a gente vê em muitas empresas, né? Então, já teve vezes de eu chegar, por exemplo, em Alphaville e a gente chegava e tinha que já ir direto pra mesa. E como a gente chegava de fretado, não tinha como... Às vezes você precisa ir no banheiro, Exato, às vezes eu gostava de chegar, descer pra tomar um café lá na padaria que tinha embaixo do prédio, porque só isso que tinha pra fazer lá. Não dava nem pra andar a pé ali. Ele reclamava, sabe? Ele falava, não, você chegou, você tem que ir direto para sua mesa. Quer tomar um café da manhã? Compra o café e sobe e toma na mesa. Isso ia me dando, assim, um negócio. De novo, a falta da vida, né? Exato, a falta da vida. E eu comecei a procurar outros empregos, eu cheguei até a passar num processo seletivo de uma empresa que era terceirizada do Itaú. E eu até pensei em voltar para lá, só que nesse meio tempo o meu chefe me fez uma contraproposta e por dinheiro eu acabei ficando onde eu estava.
Então eu passei, na verdade, assim, fiquei por um tempo ali, mas eu não conseguia, sabe, me desenvolver. E o que mais me deixava triste, assim, é que eu sempre fui muito inteligente, modéstia à parte, né, não querendo... Sim. Mas antes de entrar na Federal do ABC, eu queria fazer ITA, então eu fiz muitos anos de cursinho, eu sempre fui uma pessoa muito regrada, muito disciplinada, sabe? Isso é quando as pessoas falam sobre mim, elas sempre falam do meu foco, da minha disciplina. E eu sempre fui muito inteligente, eu sempre gostei muito de estudar. E no meu trabalho eu sempre dei o meu mínimo. Desde quando eu entrei lá no estágio, assim, eu nunca encontrei nada que brilhasse meus olhos. Então eu fazia tudo, não meia boca, mas eu sabia do meu potencial e eu não usava. Eu fazia o mínimo que eu precisava para entregar. Eu nunca tinha vontade de fazer um curso além, de evoluir. E isso me deixava também muito frustrada, porque eu percebia que eu não ia evoluir ali, que eu não ia ser promovida, porque tinham milhares de outras pessoas que faziam muito mais do que eu, que estavam muito mais interessadas do que eu. E eu me esforçava para ser essa pessoa, para me encaixar ali, e eu não conseguia. E às vezes os meus chefes, né, me pediam coisas e eu ficava com raiva. Tipo, você precisa estudar isso. E eu ficava brava, porque eu não queria. Eu não queria. E então, ao mesmo tempo, era a minha função ali. Então eu ficava nesse conflito mesmo, sabe? Até que começou a gerar um problema físico e mental mesmo. Eu comecei a ter crises de pânico, eu comecei a externalizar muito essa raiva, porque no começo eu aguentava, achava meio ruim, fazia meia boca. Todo mundo aguenta, né? Todo mundo passa. O que eu guardava antes, eu já não conseguia mais guardar. Às vezes os meus chefes falavam comigo e eu emitia uma cara de raiva, eu respondia de uma forma mais ríspida, e aí eu comecei a... Toda hora eu ia pro banheiro, eu chorava, no final mesmo, assim, teve vezes de eu sair andando, simplesmente por Alphaville, Andarilha. Eu ligava para minha mãe chorando e ficava, eu vou surtar, eu vou ter um negócio, me dava umas crises de pânico, uma falta de ar. Eu não sabia o que fazer, assim, de ficar rodando horas e horas. E eu estava já tão saturada que eu não me importava muito. Onde está a Isabela? Não queria, não estava nem aí. Eu queria mais que me demitissem mesmo, sabe? Eu acho que eu demorei tanto tempo para pedir demissão porque eu não tive tanto apoio, assim, no começo dos meus familiares. E eu acho que é normal, né? A minha mãe, ela ficava muito preocupada. Então, quando eu comecei a sentir que eu não estava gostando do meu trabalho, que eu queria sair, mas que eu queria sair mesmo, não era trocar de emprego, eu queria não fazer mais aquilo, a minha mãe, ela ficava assim, mas como assim? Você fez 6 anos de engenharia, como você vai sair? Você vai fazer o quê da sua vida? Não, procura outro emprego, não é assim. E aí eu ligava para ela, nesses momentos de pânico, ela falava, fica calma, pelo amor de Deus, você não pode largar seu emprego. Então eu não tinha tanta coragem, eu demorei um tempo para falar, não, eu vou fazer por mim mesma, eu vou pedir demissão independente do que todo mundo acha, sabe? E aí eu cheguei, né, a ter essas crises de pânico, eu já estava muito desmotivada na minha vida fora do trabalho, não tinha, como eu te disse, eu não tinha mais ânimo para fazer as coisas que eu gostava, que era treinar, fazer... Não tinha forças mesmo, né? Não tinha forças, exatamente. E nesse meio tempo, né, em 2000, eu já praticava... Aí que entra o yoga em todo esse negócio. Eu faço yoga desde 2016, que foi quando eu me formei na faculdade. E eu era só aluna. E nessa época eu fazia yoga no parque. E eu tinha um professor, eu ia todo sábado no Ibirapuera, um lugar que hoje eu dou aula, é muito legal. Sim, eu vi. E eu fiz aula, né, de 2016 a 2019, então eu praticava yoga há 3 anos já. E em 2019, no início do ano, eu já estava nesses questionamentos, né, desde o ano anterior. O meu professor falou, cara, a minha mestra vai vir para São Paulo, ela era de Floripa, e vai dar um curso de formação de yoga. Por que você não faz? Aí na hora eu falei, nada a ver, né? Pra que eu vou fazer um curso de formação de yoga? Eu sou engenheira, não tenho a menor pretensão de dar aula. Mas você adorava fazer aula? Eu adorava aula. praticar. Eu era, assim, assídua, né? Disciplinada como tudo na vida. E aí ele falou, não, mas não pra você ser professora. Faz para aprimorar sua prática. Você ama o yoga, você tá aqui todo final de semana. Vai te ajudar pra caramba na sua prática pessoal, a desenvolver outras coisas. E aí, nesse momento, a mente vai te auto-sabotando, né? Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. E eu realmente não tinha. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para fazer, sabe? Eu até fui olhar, falei, não, é muito caro para mim. Não vou fazer isso, eu não tenho grana.
E aí eu falei pra ele, e ele insistiu, olha como são as coisas, foi um anjo. Ele falou, e aí, você foi ver? Eu falei, então. Aí eu demorei, enrolei, porque eu tava com vergonha de falar pra ele que eu não tinha o dinheiro. Eu falei, então, eu até fui ver, mas, eu não tenho dinheiro pra fazer isso agora. Sim. Aí ele falou, fala com ela, ela costuma ajudar as pessoas. Fala que você não tem todo o dinheiro pra fazer o curso, que ela vai dar um jeito e vai te ajudar. Ai, que demais. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, quer saber? Sei lá, vou fazer, tô querendo fazer alguma coisa diferente, né? Eu já tava meio nesse processo de, quando a gente entra nesses conflitos, a gente acaba indo procurar ajudas. Então tem pessoas que vão pra igreja, tem pessoas... Eu já tinha feito, na verdade, eu comecei procurando Reiki e o centro espírita, então eu comecei a tomar uns passes e falei, cara, eu preciso abrir minha mente. Aí fiz uma iniciação em Reiki, que eu já achei legal e tal, mas não tocou meu coração tanto. Sim. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar. Eu mandei mensagem pra ela, pra Camila, minha mestra, e ela falou, não tem problema, quanto você pode pagar? E em quantas vezes? Aí eu falei, eu posso pagar isso em, sei lá, juro, eu acho que eu fiz o curso em Tá pagando até 20 hoje. vezes, assim. Eu lembro que eu fiquei, depois que eu me formei ainda, vários meses pagando o curso. E ela falou, só vem. E aí, assim, eu fiz. Era um curso, meu curso de formação, ele foi de 1 ano. E todos os meses ela vinha para São Paulo e era um final de semana de cada mês. E cada final de semana, cada mês, um final de semana era um tema, um assunto. E aí eu fui me apaixonando, assim. Sim. E o yoga, né, ele trabalha outras coisas. Então, não só o físico, né, o asana, mas ele mexe com as nossas energias, com o nosso subconsciente, com coisas que estão gravadas ali que a gente nem sabe. Então, nessas meditações, nesses exercícios que ela fazia, que faziam você questionar e outras coisas assim, eu comecei a me rebelar mesmo, assim, a entender, tipo, não, realmente não quero estar aqui no corporativo. Então, e aí eu tinha, né, o módulo do meu curso no final de semana, chegava na segunda eu ia pro meu trabalho, né? No começo foi assim, porque eu comecei em janeiro de 19 e eu pedi demissão em julho de 2019. Nem tinha acabado o meu curso, bastou meio ano de curso para eu entender. Pra você tomar a decisão, assim. Mas eu fui assim, me questionando, eu acho que era o que eu precisava ali para tomar coragem mesmo. Eu acho que os momentos que eu ficava ali em meditação e eu parava para olhar para dentro, eu fui percebendo o quão infeliz eu estava e o quanto só dependia de mim para mudar aquilo. E às vezes a gente fica esperando o universo, né? Uma mensagem, alguém, né? E é isso, as pessoas ficam vivendo numa correria, né? Então, sei lá, o fretado de Alphaville, chega em casa, tá cansado. E ninguém não tem nem tempo para olhar para dentro, para ver o que gosta e o que não gosta. E o problema parece que é a gente, né? Você fala, poxa, só eu não me encaixo, só eu tô infeliz, por que eu não consigo, né? Eu tinha muito essa sensação, principalmente porque eu olhava ao meu redor, as minhas amigas, e todo mundo tava ali achando normal. E às vezes eu sentia muito que as pessoas me falavam comigo, tipo assim, todo mundo sente isso, é normal, sabe? Por que você é diferente? Por que você acha que... Sabe, isso é o normal, engole o choro e faz. Isso, é assim, o que é e sempre foi, sabe? Eu nunca fui muito conformada com essas coisas. Como assim é o que é, sabe? Não, pra mim não. E então nesse curso eu fui, né, percebendo que não era o que eu gostava, foi me dando uma coragem que eu não tinha. E eu também já estava muito saturada. E aí no meio do meu curso, eu falei, bom, eu vou virar professora de yoga então. Eu já amo fazer esportes, eu amo o yoga. Eu vou largar, eu vou pedir demissão. E também uma coisa que veio na minha mente é que assim, eu penso, a gente acha que tudo é muito fixo, que ou é ou não é, sabe? É o sim ou não. Mas o meu diploma já estava ali, eu já tinha aquela formação. E eu pensei assim, isso é só um trabalho. Se eu pedir demissão e não der nada certo na minha vida, é só procurar outro. Toda a experiência que eu adquiri aqui não vai ter sido jogada no lixo. Joga fora, né? Exatamente. E a gente fica com esse medo de tomar essa decisão, mas se a empresa me demitisse da noite pro dia, quantas vezes não acontece isso? E a gente fica ali, ué, nossa. Então, eu comecei a ver que era mais simples do que um monstro que eu colocava na minha cabeça do largar o emprego. E aí eu comecei a pensar pra mim mesmo assim, você vai pedir demissão, e se der errado você vai procurar outro emprego e você vai achar. Você é formada em engenharia, não é possível que você não vá conseguir, que só exista esse emprego no mundo, essa empresa no mundo, né? Então, eu criei a coragem que eu precisava ali para, né,
Sim. pedia Fazer a virada, fazer a né? virada, exatamente. E aí eu conversei com o meu gestor, não com o meu superintendente, porque eu não gostava muito dele, eu conversei com o meu chefe, mesmo com a minha gerente. E eu conversava muito, né? Eu tinha essa gerente e depois eu troquei de área, mas essa primeira gerente minha, ela é uma amiga querida até hoje. E eu era muito sincera com ela. E eu falava pra ela, eu não gosto de estar aqui. Às vezes eu chorava, contava pra ela as coisas que eu sentia. Ela ficava, Isa, fica tranquila, você vai encontrar seu lugar. Ela me dava super força. E quando eu tomei a coragem eu ficava me questionando, falava, por que a gente faz como faz? Por que as coisas são como são? E aí, quando eu criei coragem, eu falei para minha mãe, na verdade, primeiro. Falei, mãe, é o seguinte, eu decidi, eu vou pedir demissão. Não existe o que você fale ou quem fale, porque eu acho que eu estava tão esgotada que para mim era melhor não ter emprego, não ter dinheiro, não ter nada, voltar para casa dos meus pais. Qualquer coisa para mim era melhor do que estar ali. Então eu não tinha muito a perder, sabe? Então eu liguei para ela e falei, ó, é o seguinte, eu decidi, eu vou pedir demissão, não tem como. Eu não tô bem, eu tô tendo crises, desse jeito eu vou adoecer. E eu tomei a minha decisão e eu vou conversar com o meu chefe e eu vou virar professora de yoga. Ela, como assim, Isabela? Eu falei, e aí eu falei... Ela não sabia de nada antes. Assim, ela sabia que eu estava fazendo o curso, mas... Tá. E eu já vinha dando sinais, né? Porque eu ligava pra ela nessas crises, falava, mãe, eu vou desistir, eu vou embora. Só que ela falava, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí ela falou, bom, se você tá tão mal assim, então faz isso, descansa um tempo e depois você vê o que você faz da sua vida. E aí eu fui, sentei com o meu gestor, que era super legal também, bem humano, e falei pra ele assim, ó, é o seguinte, eu não tô feliz, eu não tô bem, eu me sinto mal porque eu não dou o meu melhor aqui, eu não dou o meu máximo. E eu sinto que alguém que poderia estar nessa cadeira fazendo muito mais pela empresa do que eu estou fazendo, que era isso que me incomodava muito também. Esse negócio de eu não conseguir ter brilho nos olhos. Eu falava, não tenho brilho nos olhos, eu fui bem sincera. Eu não falei que eu ia virar professora de yoga porque eu nem sabia direito o que eu ia fazer, né? E nem cabe também, né? Exato, mas falei o que eu estava sentindo mesmo pra ele. Ele foi muito gentil comigo e ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu vou conversar com o superintendente, né, no caso, e ver se a gente não consegue te demitir pra você receber as suas... uma grana, ter um respaldo. Algo a mais ali, né? E eu lembro que ele falou pra mim assim, você é muito corajosa e eu te admiro, e se o que brilha os seus olhos não é isso, vai atrás do que brilha os seus olhos. Você é nova, na época eu tinha 29 anos, né? Ele falou, você é nova, a hora é agora e eu te apoio, né? Ele conversou com o meu superintendente, eu consegui ser mandada embora, então foi um combinado. Ótimo. E, na verdade, eu acho que meu padrasto até hoje nem sabe disso, porque eu lembro que aí eu contei pra minha mãe e ela falou assim, o preconceito é tanto, né, quando a gente faz esse tipo de coisa. Ela falou, não conta pro seu padrasto, que ele é como se fosse meu pai, que você tá pedindo demissão, hein? Fala que você foi demitida pra ele não brigar com você. Olha só, ele vai saber agora, viu? Não vai ter mais como esconder. Sérgio, se você não sabe disso. É isso. Aí a minha mãe falou, não conta, fala que você foi demitida e só, não fala que... Porque eu acho que ele, na verdade, era um zelo, né? Minha mãe ficava preocupada. Óbvio. E eu lembro que quando eu contei pra uma moça que trabalhava comigo, ela falou, e você vai fazer o que da vida? Você vai trabalhar vendendo o quê? Você vai fazer yoga? Ela dava risada, assim, sabe? Então as pessoas, elas ficam meio assim também, sabe? Tem uma reação de... Alguns te incentivam, mas a maioria te acha louco, assim, fala, você é corajosa, mas ao mesmo tempo, nossa, que loucura. Sim. E em julho de 2019, eles me demitiram, eu recebi tudo que eu tinha para receber, foi um alívio, assim, que o meu último dia de trabalho, assim, eu lembro que eu fui com um sorriso, assim, de ponta a ponta. É como se eu tirasse uma mochila de 60 quilos das costas. Sim, assim, nossa, e tudo. Então, no último dia, nossa, eu tava assim, muito feliz. E continuei o meu curso de yoga até o final, né, que foi até o final do ano. Só que nesse meio tempo, né, de julho até novembro, mais ou menos, eu não fiz nada. Na verdade, eu comecei a fazer hobbies. Eu pensei assim, enquanto eu não sou formada em yoga e não dou aulas de yoga, o que eu posso fazer? Então, eu comecei a fazer velas e macramês. Eu tinha até um Instagram disso. Eu ainda faço hoje em dia, mas como eu não tenho tempo, eu deixei de lado, não vingou como empresa. Assim, eu faço, vendo, mas não é meu negócio principal.
Mas naquele meio tempo, antes de dar aula, eu comecei a produzir velas, eu fazia vasos, fazia artesanatos, participei de algumas feiras de rua, sabe? Legal. Para conseguir um dinheirinho, para não ficar parada, né, nesse meio tempo. E assim que eu me formei, no primeiro mês, assim, no outubro, novembro, eu me formei em yoga. Uma semana depois eu já consegui 2 trabalhos como professora. E aí legal. foi até aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente precisa realmente fechar a porta para outra abrir. Mas isso é muito interessante, assim, porque a gente já falou um pouco sobre acreditar em energia, né? E meu trabalho terapêutico também tem bastante envolvimento com energia e enquanto você está dentro de uma energia densa, é difícil você abrir o teu espaço, né, para que coisas novas preencham. Então, e também acho que a coisa do macramê traz a sua potência, né, porque você é muito mais lúdica do que cara crachá. Exatamente. Isso vai te empoderando nesse novo eu, né, que você construiu e vem construindo, né? Sim. Porque a minha vontade era de fazer as coisas que eu gostava. Eu pensava assim, por que eu não posso ter um dia que eu faço só coisas que eu gosto? Por que todo mundo fala que eu preciso passar pelo sofrimento, que é assim que tem que ser? E eu não acreditava nisso. Eu falava, não, mas tem que ser possível você ter uma vida que você gosta de... Ou pelo menos da maioria das coisas que você faz no seu dia, sabe? Sim. E aí eu consegui, né, quando eu fechei a porta, e antes de eu sair do emprego, eu ficava pedindo, alguma coisa muda na minha vida, vem alguma coisa, mas nada vinha. E quando eu realmente fechei aquela porta, com medo mesmo, e fui, a oportunidade já começou a aparecer. E aí, a partir do momento que eu comecei a dar aula, sempre deu certo, assim. Os lugares que eu entrava, as pessoas faziam a minha aula. Eu tinha muito medo no começo, eu tinha receio, eu achava aquela síndrome do impostor de que, nossa, sua aula não vai ser boa, não vão vão gostar de mim. Eu não tenho experiência, olha quantas professoras estão aí há vários anos, eu tô começando assim do nada. Mas todo mundo saía da minha aula falando que minha aula era incrível, voltava pra minha aula no outro dia. Então, desde o começo, assim, isso foi me dando muitas forças e aquela certeza de que eu estava no lugar certo, sabe? Eu entrava com medo numa aula e saía feliz porque as pessoas falavam que aquilo tinha sido gostoso, que elas tinham gostado e voltavam e a aula enchia mais. Então isso foi me dando uma fôlego, coragem, né, para continuar, assim, sabe? Isso foi muito legal. E aí você falou bastante, né? Falou alguma coisa sobre as pessoas, né, serem mais negativas do que positivas de maneira geral. Como que foi para você lidar com esses julgamentos, assim? Te bateu algum momento dúvida, uma bad, assim, tipo, não vai dar certo? Será que eu tô ficando louca mesmo? Sim, muito. Isso também é uma coisa, né? O medo que dá. E é importante falar isso. A coragem, ela vem com o medo. Não existe, pelo menos, nunca vi alguém que fosse ali com a certeza. Quando eu saí do meu emprego, eu tinha certeza que eu não queria, do que eu não queria. Exato. Mas eu não tinha certeza alguma se dali pra frente a coisa ia dar certo. E eu fui com medo mesmo. Na verdade, quando eu percebi, eu ficava esperando aquele momento certo. Quando eu percebi que não ia ter o momento certo, que teria que criar esse momento e ir com medo mesmo, as coisas começaram a movimentar, a gerar um movimento. Eu estava ali na inércia e, querendo ou não, movimento gera movimento, né? Sim. E eu fui com medo mesmo, eu tinha muito medo. E as minhas amigas da faculdade me apoiaram muito. Que legal. Elas ficavam, nossa, você é foda, vai mesmo, você é muito corajosa, te admiro, você está fazendo o que todas nós queríamos fazer, vai com fé. E tanto que elas me ajudaram, elas foram as minhas primeiras alunas quando eu estava lá fazendo o meu estágio em formação de yoga, foi para elas que eu dei aula. Então, o apoio das minhas amigas mais próximas foi muito importante para mim, porque elas me apoiaram muito, inclusive financeiramente também, porque eu passei por um momento, né, depois a gente fala sobre isso, mas eu acabei abrindo mão de bastante coisa, né, principalmente dessa parte financeira. Então elas me chamavam para cafés, quando elas iam fazer uma coisa mais cara, que eu não tinha muito dinheiro para fazer, elas me bancavam ali, falavam, não, você vai sim, a gente vai pagar o seu, você vai com a gente. Sempre acreditaram em mim, então isso foi muito legal. E agora, as pessoas que não eram tão próximas, por exemplo, a galera do meu trabalho, as pessoas que eu contava, assim,
sempre ficavam, mas você é maluca, você vai fazer o quê? Essas pessoas não me atingiam tanto, mas isso eu acho que é mais da minha personalidade. Eu sou aquariana e falam que aquariano é teimoso. Né? Eu faço o que eu quero fazer, sabe? Então eu nunca liguei muito para a opinião dos outros se não era se é o que eu quero, eu faço, independente do que todo mundo for falar. Então isso também me ajudou muito, porque eu não estava nem aí. As pessoas falavam, você é maluca, não sei o quê, entrava por aqui, saía por ali. A pessoa que mais me segurou era a minha mãe mesmo, mas eu entendia que era um zelo, ela não era que ela achava que eu não ia prosperar, ela ficava preocupada com o meu futuro, até porque as gerações passadas tiveram outra criação e outra vida. Na verdade, eu só posso fazer o que eu faço hoje porque minha mãe foi lá e fez diferente, trabalhou, deu duro, né? Então ela não tinha muito essa visão no começo, ela ficava preocupada comigo. Então isso me dava mais receio, quando a minha mãe falava pra mim que eu não deveria largar meu trabalho. No começo ela ficava assim, eu falava pra ela, consegui um emprego numa academia. Aí ela falava, mas Isa, manda um currículo. Tipo, faz aí o seu yoga, mas cara, procura um emprego, como se aquilo não fosse um emprego de verdade, sabe? Exato. Essas coisas me deixavam um pouquinho receosa, me dava aquela insegurança. Mas do resto, não, eu me senti bem apoiada. E eu tinha um namorado na época, eu morava com ele, na verdade. Foi um namoro muito difícil, mas nesse sentido foi muito bom, porque ele me deu muita força. Ele era uma pessoa, ele é personal, trabalhava com saúde, vivia essa vida de treino que eu amava também, que me inspirava muito. E ele me inspirou muito a ir. Ele falava, cara, por que você tá nesse trabalho? Larga esse trabalho, vai fazer uma coisa que você gosta, vai viver uma vida que você gosta, sai desse negócio, vai fazer o yoga. Então ele me apoiou muito nisso também. E isso foi muito bom, porque as minhas amigas próximas, o meu namorado na época me apoiaram muito. E a minha mãe, querendo ou não, que estava ali, coitada, preocupada, mas ela estava torcendo, me apoiou né? também. Exato. Ela estava na sua torcida. Então, eu nunca me deixei levar muito pelos comentários de pessoas que não estavam ali próximas a mim, sabe? Você saber o que você quer e você se blindar, porque todo mundo vai te julgar sempre, independente do que você fizer. E você tem que estar bem com o que você quer. Quando você sabe o que você quer, a opinião dos outros não importa muito, sabe? Que bom. E aí vamos falar então da parte financeira, que você comentou aí, que essa parte ela dói, né? Nossa, quando a gente... dói muito. Acho que foi uma das maiores barras, porque o que acontece também, eu dei o azar que eu saí em junho, julho, né? As coisas começaram a fluir pra mim, eu comecei dando aulas em academia, em outros lugares que não meus. Exatamente. E eu começou super a fluir. Então eu comecei a dar aula em uma academia, já me chamaram para trabalhar em outro lugar. Desse outro lugar, eu já estava dando aula, sei lá, em 3, 4 lugares. Eu já estava tirando um dinheirinho legal, assim, com o meu dinheiro guardado da demissão. Isso até dezembro, então eu fiquei 6 meses nessa, eu estava super animada, os alunos vinham e todo mundo falava que minha aula era legal. E aí em janeiro, fevereiro entrou a pandemia. E aí isso acabou com todos os meus planos, na verdade. Eu não estava esperando, porque até se eu soubesse, sendo bem sincero, eu teria segurado mais no meu trabalho. Com a pandemia eu tinha pouquíssimo tempo de trabalho, coisa de meses, todas as academias fecharam. E eu fiquei sem emprego e eu não tinha uma gama vasta de clientes, né? Eu não tinha pessoas que eram fidelizadas a mim. Eu estava começando, então as pessoas gostavam da minha aula, mas não era aquele negócio, entrou a pandemia, eu vou fazer online, eu nem sabia. Você já tá super fidelizada, exatamente. Né? Então, o que eu fiz? Eu gastei todo o dinheiro da minha rescisão de contrato e vendi o meu carro para me manter esses 2 anos de pandemia. Então, eu até dei umas aulas online, mas eu era muito tímida, tem isso também. O que eu sou hoje, o jeito que eu converso hoje é totalmente diferente. Eu tava vendo um vídeo meu de 2019, eu falava para dentro, eu era super tímida, eu era bem fechada. E eu não tinha tanta desenvoltura assim para dar aulas online, então eu até tentei, dei algumas aulas, principalmente para amigas, que sempre o apoio das mulheres com as mulheres é assim incrível. Exatamente. Então muitas amigas minhas fizeram aulas durante a pandemia, eu continuei fazendo uma coisa ou outra nos lugares que eu dava aula ali presencial, a gente até tentou dar aulas online, mas não era a mesma coisa, né, do que o presencial, e eu não ganhava praticamente nada, era coisa de tipo, eu cobrava, sei lá, 15, 10 reais por aluno, porque eu só queria realmente me manter. E eu aproveitei para praticar muito yoga, porque o yoga, né, ele é incrível. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas quando tudo tá ruim ou quando tudo tá bom, eu sempre voltava pro meu tapetinho. Então eu falei, e eu pensava assim,
tudo é como tem que ser. Se eu sair também do meu emprego e aconteceu isso, é porque era para ser. Então todo dia eu chegava e falava, o que eu posso fazer já que eu tô aqui em casa? Eu vou melhorar minha prática, eu vou estudar. Então eu estudava muito nesse meio tempo, eu aproveitei para ler muitos livros, muitas teorias de yoga para me aprofundar mais nisso e praticar muito, né? Pratiquei muito, muito, muito até que eu conseguisse voltar. Então o dinheiro, ele não teria sido um problema se não tivesse vindo a pandemia. Entendi. Mas como a pandemia veio, eu acabei gastando todo o meu orçamento que eu tinha ali para guardar para os próximos anos e usei tudo que eu tinha. E vendi meu carro ainda, né? Para conseguir. Em algum momento você pensou em voltar para o mundo corporativo? Não, eu não pensei. Na verdade, a minha mãe, coitada, ficava, né? Manda um currículo. Mas eu, teimosa, falei, eu não vou. Eu vou realmente até o fim. E eu sou uma pessoa que eu não sei nem se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu vou até o fim do fim. Então eu falei, eu não vou, eu só vou parar se realmente eu estiver lá no limbo, depois de ter tentado tudo e falar, realmente não tá dando certo. Agora, tipo, agora vou passar fome, agora apertou. Exato. Mas eu cheguei a ter momentos que eu, assim, por muito tempo, então, sei lá, 2019 não, 2020, 2021 e 2022 foram, além da pandemia que a gente já não fazia nada, né? Sim. Mas eu não pedia comida fora, eu não saía, eu não fazia nada da vida. Eu fiquei muitos anos me privando de muitas coisas que antes eu tinha, né? Lazeres, academia, eu não pagava nada, tudo para economizar, para poder ter dinheiro para conseguir me manter. E aí quando as coisas foram voltando ao normal, a gente começou a voltar a dar aulas nos lugares que eu dava aula de yoga, até meio clandestino, assim, porque não podia. Então, a gente fazia o quê? Dava aula, ao invés de um grupo de 10, para uma pessoa, para duas. Mas foi voltando, porque também chegou num ponto que eu já estava prestes a não ter o que comer ali. Então, precisava trabalhar. E a gente começou a voltar aos pouquinhos, isso 2022, 2023, e aí as coisas começaram de fato, voltando. né? Exato. E a partir do momento que as coisas... nesse período de pandemia e quando eu voltei, eu fiquei com muito medo também, porque eu pensei... eu não sabia se ia dar certo. Tipo, vou começar do zero de novo, né? Antes eu tinha um dinheiro, então eu tinha uma tranquilidade. Ali agora eu já estava na raspa do tacho, então eu falei, cara, se não der certo agora, ferrou, preciso de dinheiro, vou ter que dar um jeito de trabalhar com outra coisa. Mas a partir do momento que as coisas foram voltando, tudo voltou a fluir de novo e foi muito exponencial, assim, a partir do momento que as coisas abriram e eu voltei a dar aula, eu voltei a ter alunos e os alunos só multiplicavam. E isso também foi muito legal, que me fez querer continuar. Eu via que eu estava no lugar certo, que eu tinha acertado na minha carreira. Quando eu me questionava se eu estava fazendo a coisa certa, eu ia no outro dia da aula e tinha o dobro de alunos. Eu ia no outro dia e tinha o triplo de alunos. E pessoas falando que minha aula era muito boa, que nunca tinham feito uma aula como a minha. Então eu pensava, caraca, eu tô realmente no lugar certo, porque eu tô começando e as pessoas já estão falando que minha aula é boa, que o que eu faço é bom, que aquilo muda o dia delas. Então isso foi me dando um ânimo, mas por muito tempo eu fiquei me privando dos meus lazeres. Então depois que a pandemia saiu ali, acabou, ainda assim eu não tinha nada de dinheiro e eu ganhava muito pouco, porque eu estava começando a minha carreira e eu trabalhava para terceiros. Então eu fiquei muitos anos sem viajar, muitos anos sem ir para praias, sem ir em restaurante, como eu disse. As minhas amigas às vezes me chamavam para fazer alguma coisa e falavam, gente, não posso. Eu trabalhava de final de semana, de feriado, eu nem sabia que dia era, eu só sabia que eu estava ali, mas eu tinha esse propósito maior e eu era muito focada nisso. Ao invés de focar em, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu pensava, não, eu estou construindo o meu futuro e isso depois vai me render bons frutos e vai dar tudo certo. Mas eu passei por uma privação de muitas coisas mesmo. E olha que interessante, né? Trazendo um pouco sua fala, e é impossível, né? Eu, como terapeuta, não te analisar, né? Verdade, tem isso ainda. Quando você diz que você estava no corporativo, você sentia falta da sua vida. E fazendo yoga, teoricamente, você perdeu aquilo que você chamava de vida, né? Que é viagem e tal. E isso não era um problema. Não, exatamente. Eu me sentia mais viva do que nunca, porque eu podia acordar, tomar o meu café da manhã com calma, fazer a minha prática de yoga, mesmo fazer trabalhando os meus feriado e final de semana. Exato. Eu percebi que eu não tinha
o que a maioria das pessoas que trabalham no corporativo tem para suprir o quão ruim é você viver ali naquela rotina. Mas eu tinha todos os outros dias perfeitos, maravilhosos. Todos os meus dias eram bons, porque eu acordava com calma, eu comia com calma, eu me alimentava das coisas que eu gostava, eu fazia as coisas que eu gostava, os meus exercícios. E eu gostava tanto do que eu trabalhava, do que eu gosto tanto, que pra mim não fazia diferença. Tipo, se no corporativo o meu chefe falasse, você vai ter que vir trabalhar num sábado, Era morte, né? Era morte. Agora, no yoga, eu não ligo. Às vezes eu nem penso que é sábado, que é domingo, que é feriado. Às vezes eu tô dando aula de sábado, minhas alunas falam assim, eu vou ter que trabalhar hoje. Eu falo, ai, que droga. Só que eu esqueço que eu também tô trabalhando. E pra mim é tão bom, assim, eu dou aula de feriado, eu dou aula de domingo. Porque era aquilo que faltava, era fazer algo que me brilhasse os olhos e que eu realmente gostasse. Eu percebi que o problema não era acordar às 5 da manhã, não era ir trabalhar, era o que eu estava fazendo, era aquilo que não brilhava o meu olho, porque agora eu acordo às 5 da manhã, eu faço quase as mesmas coisas que eu achava que era aquele o problema, mas hoje não me dói, porque eu faço o que eu amo, sabe? E é muito legal você falar, contar toda essa história e tal, porque eu, nos meus processos, né, de atendimentos terapêuticos, naturalmente, também por conta da minha transição, né, eu acabo atendendo muitas pessoas que gostariam de fazer ou que estão num processo mais caótico no trabalho ou algo assim. E é interessante o que você está falando, porque eu sempre falo para as pessoas que existe uma possibilidade de ser feliz trabalhando. Isso não quer dizer que a gente também não tem problema, que tem dificuldade ou o financeiro aperta, não quer dizer isso, tem problema. Só que a maneira que a gente encara é diferente, né? Então você não tem uma crise de pânico, você Exatamente. não, né? Exatamente isso. Não é que são só dias bons, ou que você, meu trabalho não tem problemas, ou que você não vai acordar um dia e falar, nossa, eu queria ir hoje, eu queria ficar dormindo. Mas é muito menos, não é pesado. Essa é a palavra, não é pesado, é leve. E por mais que tenham as dificuldades, na balança nunca supera assim, o ruim com o bom. O bom é sempre melhor, sempre melhor. Eu amo o que eu faço mesmo, assim, sabe quando você não vê a hora passar? Sim. E também tem isso, né? Porque todo mundo fala sobre transição de carreira, só que é difícil você também encontrar alguma coisa que você você goste, que você ame, que dê certo, que prospere. Eu me intitulo, assim, diria que eu sou sortuda, porque eu falo que eu encontrei o meu dharma, parece que eu encontrei realmente o meu propósito de vida. Mas não é tão simples assim, não é todo mundo que encontra o seu propósito. Às vezes tem gente que, porque eu tenho até às vezes medo de falar, sai do seu trabalho, vai fazer alguma coisa, a pessoa vai e não dá certo, ela fala, tá vendo? Você falou que era certeza que ia dar certo, então eu ainda tive essa sorte de ir exatamente pro lugar onde deu certo, era aquilo mesmo que meu coração queria, que o meu corpo pedia, trabalhar. Eu sempre fui mais essa parte espiritual, emocional. Eu acho que o que te ajuda a achar o que você realmente é bom é você ouvir seu coração. Você pensar, aquela frase é clichê, se você fosse milionário e não precisasse de dinheiro, o que você faria, sabe? Hoje em dia eu respondo sem dúvidas, eu faria a mesma coisa que eu faço hoje, eu teria a mesma vida que eu tenho hoje, eu só teria um estúdio 1000 vezes maior, com muito mais conforto para os meus alunos, mas eu continuaria dando aulas, fazendo tudo que eu faço hoje. E isso para mim eu falo, eu ganhei na loteria, porque eu não mudaria nada da minha rotina, do meu dia, do que eu trabalho, continuaria com tudo igual. Então, eu sinto que eu também dei sorte nesse sentido, de encontrar algo que realmente eu acho que é o que eu nasci para fazer. E isso vem se comprovando com isso que eu te disse, né? Com os meus alunos, com os relatos, com as mensagens. Fui dar aula nessa academia, que era super famosa. Eu tava morrendo de medo, né? Porque eu era iniciante, fiquei, meu Deus. E aí o gerente lá da academia falou assim pra mim, você vai substituir a professora, mas assim, essa aula de yoga é vazia, não tem ninguém. Às vezes não vem nenhum aluno, quando vem um. Então, se você vier aqui para dar aula e não tiver ninguém, não se sente frustrada não, que é normal. Ninguém gosta mesmo, e é isso. Mas você vai receber com ou sem aluno. Eu falei, tá bom. Cheguei, ou seja, a expectativa estava baixíssima, Zero. Né? Então eu falei, ótimo, ok. Fui lá, tranquilamente, dei minha primeira aula, tinha um aluno. No segundo dia que eu fui dar aula, tinham 2. No terceiro, tinham 3. De repente, eu fui, sei lá, eu fiquei uns
um mês ali, mais ou menos, cobrindo aulas. No final, tinha 15 pessoas na aula. Ele falava assim pra mim, eu nunca vi tão cheio. E quando eu fui embora, que eu deixei de substituir, as pessoas pediam no balcão para eu continuar. Elas falavam, eu quero a Isa aqui, a aula dela e tudo mais. Então esse, por exemplo, foi um dos exemplos que eu falava, caraca, reforço, eu tô no lugar certo, porque olha isso, o cara falou para mim, nunca vem ninguém. E aí eu comecei a dar aula ali e o negócio simplesmente começou a lotar. E isso aconteceram várias vezes, esses reforços, essas comprovações de que eu realmente estava no caminho certo, sabe? Eu acho que você trouxe pontos importantes, sei lá, vou voltar um pouco do financeiro, que existe, né, socialmente, também na cultura, nossa cultura capitalista, né, traz pra gente uma necessidade de mais, né? E é óbvio que ninguém é hipócrita, todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas o yoga no início não foi talvez o mesmo salário que você tinha, ou lá você poderia ser promovida em 6 meses, mas o que eu quero dizer é que o dinheiro é importante, zero hipocrisia, ainda mais no mundo que vivemos, né, um país tão desigual, mas que não é tudo, e as pessoas ficam doentes porque elas buscam unicamente o dinheiro, né, e não procuram algo diferente, né? Não precisa nem ser tanto o propósito, aquilo que bate, mas e o experimentar, né? 100% concordo com isso que você disse. E outra, muitas vezes essas pessoas que mais têm dinheiro não têm tempo nem para usar o dinheiro delas, porque elas estão sempre ali trabalhando. E é o que você disse, e o que eu sempre falo também, não sejamos hipócritas, dinheiro é importante e é uma coisa que eu almejo, sim, mas que eu nunca deixei ser o mais importante. Ele é uma consequência, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta e a gente é bom naquilo, o dinheiro é uma consequência, ele vem, né? E que é o contrário do que eu estava fazendo antes. Eu não gostava e eu me esforçava e o dinheiro vinha de uma forma super difícil, inclusive. E eu não me importei mesmo com isso. Eu preferia não ter dinheiro e eu era muito mais feliz, vou ser bem sincera. Eu comecei no yoga ganhando muito menos do que eu ganhava ali no corporativo. Mas eu era muito mais feliz sem dinheiro. E era muito engraçado isso, porque eu ficava, gente do céu, nossa, e eu sempre... Isso também de ter passado por essa privação me fez dar mais valor ainda para as coisas que o dinheiro não compra. Que eu pensava isso, o que adianta eu ter dinheiro para comprar umas férias que eu vou passar uma semana aproveitando se os outros 360 dias do ano eu não vou aproveitar. Eu prefiro aproveitar os 360 dias do ano com coisas rotineiras e normais, fazendo todos os meus dias felizes e não viajar 7 dias do que o contrário. Eu tinha o pensamento oposto. E isso também me fez abdicar ainda mais disso. Então, antes eu comprava muita roupa, ia muito em shopping, gastava muito com coisas supérfluas. Depois que eu tive que abrir mão e também fazer uma economia maior, isso se tornou tão não importante na minha vida que a minha mãe até brinca, que às vezes ela fala, você precisa comprar roupa, Isabela, essa roupa desde que você tinha 15 anos, mas isso não é o importante para mim. Eu virei uma chave realmente, o meu propósito e o meu dinheiro eu gosto de gastar em experiências, em coisas que vão me engrandecer. E eu deixei para trás muito desses consumismos que a gente acaba fazendo, assim, sabe? E eu também sinto que essa parte nossa de consumo está muito conectado ao vazio. Exato. Porque quando você precisa de muito, provavelmente dentro de você tem um buraco. Tá faltando. Então é muito... E aí a gente vive, né, não só no Brasil, mas em outros países, o marketing entendeu isso, né? E aí a gente, né, vive com as plataformas aí sugerindo 1000 compras, justamente para pegar esse lado fraco, porque tá todo mundo não, mas grande parte da população tá nesse desencontro, né, nesse vazio, assim. Sim, exatamente. Tem esse ponto também. Quando eu desisti do corporativo, eu era analista pleno. Eu não ganhava rios de dinheiro. Sim. Eu até falo para as pessoas, olha, talvez se eu tivesse um cargo mais alto, teria sido um pouco mais difícil de tomar essa decisão. Como eu não ganhava muito, não foi tão difícil, mas também não ganhava pouco, né? E eu comecei com nada, mas as coisas foram dando certo e hoje eu ganho, sei lá, acho que
2, 3 vezes mais do que eu ganhava no corporativo, coisa que eu não me imaginava lá conseguindo ganhar esse dinheiro. Eu acho que até hoje eu não estaria ganhando o que eu ganho hoje se eu estivesse no corporativo, porque eu teria que ter um cargo de coordenadora, eu não fazia por onde, eu nem queria ser isso, porque eu sabia que para ser coordenadora, por exemplo, eu ia ter que trabalhar 70 vezes mais, eu já não queria trabalhar o que eu trabalhava. Então, também é saber que a longo prazo aquilo vai te retornar e vai te trazer dinheiro que você precisa e que é bom. E aí agora, graças a Deus, eu consigo unir um pouquinho dos dois, né? Ter os meus lazeres, já voltei a fazer as minhas coisas, mas, por exemplo, eu fiquei uns 8 anos sem andar de avião. Eu fui andar de avião esse ano, e aí, porque sempre acabou ficando muito caro, né, e tudo mais. E aí virou um marco. Eu falei, gente, eu vou andar de avião. Nem lembrava mais. Eu nem lembrava mais, porque a última vez, sei lá, foi em 2018. E aí depois que eu entrei nessa de sair do corporativo, eu não gastava com esse tipo de coisa. E nem por isso eu estava infeliz. Sim. Né? Então, enfim. E essa nova Isa que está nascendo aí, essa faculdade de nutrição, como que é isso? Isso é muito legal, porque eu acho que desse lugar de paz interna, eu consegui ouvir mais as coisas que eu gostava. Então, eu comecei a dar as aulas e me dedicar 100% às coisas que eu gostava. E aí eu comecei a fazer vários esportes, a cuidar da minha alimentação. Eu sempre gostei muito disso, de praticar esportes e de me nutrir bem, de comer saudável, de ter uma rotina saudável, de corpo e mente, sabe? E aí, eu sempre gostei muito de estudar, como eu te disse. E depois de um tempo, quando foi 2022 isso, eu já estava há 19, 20, 4 anos, né, ali dando aulas de yoga. E eu falei, cara, eu quero estudar mais coisas. O que eu quero estudar? O que eu quero fazer? O que eu gosto? Eu queria ir além. Eu percebi que era a hora de eu dar um passo para frente ali, sabe? E aí eu pensei, vou fazer outro curso de yoga, né? O que eu gosto? E aí eu sabia, eu já treinava, gostava muito de alimentação. Eu fiz uma pós-graduação em Ayurveda. A Ayurveda, ele é como se fosse a medicina indiana. E ele fala muito de alimentação, de rotina. Na verdade, é um yoga com nutrição, né? Tipo, é tudo. Não fala só de alimentação, mas também. E aí eu fiz essa pós de 1 ano, e nessa pós eu falei, eu vou fazer nutrição. Eu gosto muito e eu vou fazer por hobby, porque eu não tenho essa obrigação. E quando você faz uma coisa sem a obrigação, ela é muito mais leve. É muito bem-vinda, né? É muito. Eu já gostava do assunto, eu sempre me interessei para aplicar em mim mesma. E eu comecei dessa maneira. Eu falei, quero. E isso é muito legal, porque os meus pais me ajudam, né, a fazer essa faculdade. Eles me apoiam muito. Meu padrasto maravilhoso, espero que ele esteja vendo. Ele me dá um auxílio para conseguir pagar a faculdade. E eu falei para eles, olha, eu quero fazer outra faculdade. E aí eles falam, você sempre foi muito inteligente, vai, faz, se você quer, a gente sabe que você vai fazer, sabe? Aí eu comecei assim, por um amor mesmo. Vou terminar o ano que vem a faculdade agora. Legal. E não tem um grande objetivo, né? E venha ser o que vier, né? O que vai dar isso. Eu já gosto, eu pretendo trabalhar com isso, mas sem largar o yoga, que é o que eu amo. Eu também pensei na nutrição quando eu pensei em fazer uma faculdade, porque o que eu pensei, né? Vou fazer outro curso de formação, o que eu faço? Porque o yoga, apesar de ser algo que eu amo, né, eu uso o meu corpo. E o que eu pensei? Quando eu tiver lá meus 60, 70 anos, o meu corpo não vai mais estar apto a dar aulas. Talvez até antes, porque como eu pratico muitos exercícios e como eu dou muitas aulas, é diferente de você só para ser uma aluna. Eu tenho várias lesões já no corpo, né? E aí eu comecei a pensar a longo prazo em uma segunda carreira, porque e se um dia o yoga me deixar na mão? O meu maior pavor era ter que voltar para engenharia. E aí eu falei, meu Deus, se o yoga, eu gosto também, né? Se o yoga não der certo, o que eu posso fazer? Ou se o meu corpo não aguentar, ou se alguma coisa der errado. E aí, como eu já amava a nutrição, eu falei, bom, eu vou fazer isso, trabalho com os dois, e se um dia eu não conseguir mais dar aulas, eu vou para a nutrição. E eu comecei a nutrição com 32 anos. Às vezes as pessoas acham que estão muito velhas para fazerem as coisas. Isso é um ótimo ponto que você pegou, porque é engraçado como, para mim isso não encaixa muito mais, mas é engraçado como eu ainda ouço as pessoas falando, não, mas com 30 e poucos, né? Tipo, eu quero fazer isso, mas sei lá, eu já tô velha. Começa agora, porque você vê, eu tô com 36, a faculdade, eu tô com 35, vou terminar com 36, a faculdade passou assim, e daqui a um ano eu já estarei formada. E com 72, eu vou ter já 30 anos na área, olha isso, né? Então... Parece que a vida acaba, né? Assim, é como se você não tivesse mais 20 anos, 30, 40 anos
pra frente, assim. Exato, mesmo que você termine com 40, E tá com tudo 50, bem, e você comece vai com ter 10 anos. 40, tá tudo certo, Exatamente. né? A idade ela é muito relativa e a gente não deve se limitar a isso para fazer as coisas que a gente gosta. É legal também, assim, trazer isso, que foi uma surpresa, eu não sabia, para mostrar também que a vida é cíclica, né? A gente está falando de um amor que você encontrou no yoga, que se tornou uma profissão, mas que daqui a pouco você pode se apaixonar de novo pela nutrição. E você falou uma coisa muito importante, eu falo isso para todos os meus processos terapêuticos. Vamos descobrir o que você não gosta. É o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Então, tipo, engenharia não vai rolar, mas daqui pra frente, o que mais que eu gosto, né? Exatamente, exatamente. Você vai descobrindo o que você não gosta e vai fazendo como hobby as coisas que você gosta e vai vendo se aquilo vai te trazendo retornos, Exato, porque se te trouxer retorno, significa que você está indo para o caminho certo da coisa, né? Aquilo, né? As coisas não são sim ou não, a gente tem que aprender a ser mais maleáveis. O yoga ensina muito isso. A minha professora falava muito isso. O mais lindo do yoga é você aplicar o yoga fora do tapete. Porque ela sempre falava assim, a maneira como a gente faz uma coisa é a maneira como a gente faz todas as outras. Como você se sente no seu tapete quando você não consegue fazer uma postura? Você se sente fracassado. E quando você consegue? Você se sente melhor que o outro que não consegue? Quando você é flexível aqui no tapete, mas você tem que ser flexível fora da vida também. Então isso também foi me dando muito material para conseguir levar para fora mesmo. Eu praticava e as coisas que eu sentia no meu tapetinho, eu falava, não, eu vou levar isso para minha vida. Olha como eu estou me tratando aqui quando isso acontece. Se eu sou flexível aqui, eu tenho que ser flexível ali e a mente vai se moldando mesmo, sabe? E a Isa, dá uma mensagem então para quem está querendo fazer essa movimentação, né? Tem esse desejo de sair da onde está, seja onde for. Eu acho que não importa se você está numa corporação, né? Mas você está vendo que aquilo está te fazendo mal. O que você diria para essa pessoa, assim? Meu conselho é para você escutar o seu coração, principalmente, e para você seguir com coragem e com medo mesmo, mas movimentar. Que enquanto a gente está parado, nada acontece, sabe? Então, se você está sentindo escutar a nossa intuição, sabe? Se você está sentindo um incômodo, um desconforto, ou se você tem vontade de começar alguma coisa, só dá o primeiro passo. E a vida vai te ajudando com os outros passos, as coisas vão acontecendo e vão se desenvolvendo. Então, só começa mesmo, sabe? Dá o start, acredita em você, escuta a sua intuição, fecha seus olhos, escuta o que o seu coração fala, que o caminho vai estar ali. Por mais que hoje em dia a gente seja ensinado ao contrário, é o que está dentro do seu coração e o que vibra aqui em você que vai te deixar feliz, que vai te trazer essa satisfação e essa plenitude. Legal. Obrigada. Fala um pouquinho do seu espaço. Verdade. Hoje em dia, depois de passar por muitos lugares, eu tenho uma salinha, um estúdio no Brooklyn. Né? Ele fica localizado depois, enfim, quem quiser chama Yoga Baísa, e aí tem o endereço lá no Instagram. Vai ter as marcações todas as aqui. As marcações e tudo mais. E é uma salinha super pequenininha, mas que tem todo o meu amor. A gente faz aulas em grupo, aulas particulares, eu dou aula de segunda a segunda praticamente. Então, dou aula de final de semana, dou aulas no parque. E é isso, é meu lugar de paz. Convido todo mundo a conhecer. Isso aí. É isso, gente. Quero te agradecer mais uma vez. Ju. Né? A gente está aqui, é tão difícil a gente achar tempo, mas foi um prazer imenso. Nosso encontro de almas aí foi super sem querer e que bom que deu certo. Sem querer querendo, né? Aquelas coisas que o universo ajuda. Eu que agradeço também. Acho que as energias que são comuns, elas se atraem, vibram na mesma frequência.